Olá, meu nome é Marcos, eu faço parte do canal Vozes da Liberdade. No programa de hoje trataremos um assunto de grande relevância e intersetorialidade nas políticas públicas. E para tratar desse tema tão importante, teremos aqui como convidado Pedro Álvares, ele que é lá do CRAS Madre Teresa de Calcutá, e a psicóloga Isabela, ela que é psicóloga aqui no CAP Jael Patrício de Lima, e ambos têm vasta experiência aí no campo das políticas públicas. Para iniciar, eu gostaria que vocês pudessem nos falar um pouco de como foi essa caminhada, como foi essa sua inserção no campo das políticas públicas. A gente poderia começar com você, Isabela. Então, olá a todos, Gostaria inicialmente de agradecer a Marcos pelo convite de fazer parte desse projeto tão lindo e tão rico para o nosso CAP Jael Patrício de Lima. Fico muito lisonjeado de estar aqui hoje. Agradecer a Pedro por estar conosco também, novo colega. Então, minha trajetória nas políticas públicas, ela remonta à minha graduação, porque desde a época da graduação em psicologia, enquanto acadêmica, eu iniciei em 2008 um estágio no CRAS, nos equipamentos da assistência, então no CRAS de Santa Maria, e passei em CRAS, após a graduação, como psicóloga já há cerca de 10 anos, nos municípios da Bahia, no interior daquele estado de Sergipe. Somente em 2014 eu iniciei na política de saúde, na política de saúde mental, no CAPES, no CAPES Adriana Pita, Nossa Senhora do Socorro, a equipe que eu ainda acompanho até o momento, Tive uma passagem, e aí em 2019 eu iniciei o trabalho aqui no CAP Jael, e cá estou também, até hoje. Eu tive uma passagem pelo NASF, pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, do município aqui de Aracaju também. Por 2 anos eu compus uma das equipes do NASF. Então, é um percurso de aí quase mais de 12 anos, que me orgulha muito, que me trouxe muita aprendizado e muita experiência. Bom dia, Marcos. Bom dia, Isabela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também pelo convite do Marcos, para fazer parte aqui desse trabalho de hoje do canal Vozes da Liberdade. Bom dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui participando para falar sobre um assunto tão importante e para falar, sobre a minha trajetória nas políticas públicas. Como a Isabela também, ela remonta da graduação. Porque quando a gente começa a estudar psicologia, acho que todo psicólogo inicialmente pensa que vai diretamente para a psicologia clínica, que era o meu caso. Só que eu fui surpreendido, porque no mês de 2010 eu cheguei nas políticas públicas, mais especificamente na política de assistência social. E para mim é uma alegria muito grande voltar aqui para esse território, porque eu comecei a trabalhar inicialmente aqui no CRAS Isoleta Neves, que é o CRAS de referência aqui desse território, desse distrito, e trabalhei nesse CRAS durante 1 ano, que fica aqui na Cidade Nova. Foi no ano de 2011 eu fui trabalhar no Centro de Referência de Assistência Social Madre Teresa de Calcutá, que fica na Jabutiana, e aí eu estou trabalhando lá no CRAS até hoje. São 10 anos aí de trabalho na assistência social, e é um trabalho que tem me enriquecido muito profissionalmente. Eu tenho aprendido muito nessa política pública junto com os nossos usuários e também com o trabalho em rede, com as outras políticas públicas, essa interação que a gente tem feito com outros profissionais, porque é muito importante, que é o tema que a gente vai trabalhar no dia de hoje. A gente fala de intersetorialidade, então eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho do que é isso e como é que você percebe, Isabela, no caso, essa intersetorialidade nas políticas da saúde. E depois Pedro comenta de como ele percebe nas políticas da assistência, já que a gente está falando de 2 políticas de grande relevância e de suporte à população. Então, falar de intersetorialidade, é falar de territorialização, de conceitos que são caros ao SUS, as políticas de saúde. Pensar esse território como espaço onde esse sujeito, com o qual a gente lida no cotidiano, ele habita, e
esse território que constitui esses sujeitos também, né, essa rede. E pensar nesse território, pensar também nessas instituições que compõem esses espaços coletivos, né, esse espaço territorial, a importância de somarmos força em prol de fortalecer o protagonismo desse sujeito, fortalecer a matriz familiar, né, porque o trabalho da assistência, assim como o nosso trabalho também na política de saúde mental, tem como base, além da potência, né, do fortalecimento do protagonismo desses sujeitos, mas também essa família enquanto base, né, para o cuidado em saúde mental, e esse território, esses espaços comunitários, né? Então, a importância da intersetorialidade é levar em conta que esse sujeito ele habita um território, um território onde há diversos condicionantes sociais, né? E que interagem para a construção desse sujeito, para a formação desse sujeito. E é isso, assim, as políticas que constituem esse território, o Pedro falou inicialmente, né, de um dos equipamentos da assistência, mas existem outros equipamentos sociais e uma rede toda, né, de equipamentos, de espaços coletivos onde esses sujeitos eles buscam o acesso digno, né, aos direitos e nos auxiliam também e muito no que a gente propõe, que é o cuidado de saúde mental, né? Que é fortalecer, que é favorecer, promover saúde nessas pessoas, nessa comunidade. Assim, para falar da intersetorialidade, pegando aí a fala da Isabela, eu estava, digamos que, fazendo uma retrospectiva, sabe, da minha passagem pela política. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência no que diz respeito a treinar o olhar, né, para que a gente possa olhar aquele usuário, né, para que a gente possa olhar para aquela pessoa que busca os nossos serviços, para poder perceber aquele usuário enquanto usuário de diversas políticas públicas, né, e assim transitando em diversos espaços. Porque, naturalmente, né, quando a gente vai adquirir essa experiência profissional, a gente busca atender às demandas daquela pessoa na nossa política pública, e que é natural, né? Para que a gente possa efetivar a garantia dos direitos, tá bom? Para que a gente possa, digamos, solucionar ou pelo menos encontrar formas de suprir aquela demanda que ele está trazendo. Tá bom? Mas aí a gente treinar, digamos, né, para olhar para aquele usuário sem ser com uma visão fragmentada, né, digamos, o usuário da minha política de assistência social, ou usuário da saúde mental, ou usuário da educação, é extremamente importante para que a gente possa fortalecer a rede, como a Isabela falou. Para que a gente possa perceber que a gente precisa ter um olhar sensível para perceber o que ele está trazendo para a gente, para além daquilo que é a nossa expertise. Então, assim, para além daquilo que a gente domina, né, no nosso campo profissional. Então, assim, quando a gente exercita isso, a gente está favorecendo o fortalecimento da rede, assim, porque a gente entende que às vezes uma questão ou alguma demanda que a gente não consegue atender, o nosso colega, que trabalha nas políticas públicas ou que trabalha em outro espaço da rede, né, que aí pode ir para além das políticas públicas, digamos que é extremamente importante. E outra coisa, né, que é extremamente, digamos, cara para a gente entender as potencialidades do território. Sabe? Achei maravilhoso, Isabela, ter tocado nesse ponto de a gente olhar para o território para entender, né, primeiramente para conhecer tudo aquilo que ele pode nos oferecer para que a gente possa ofertar essas possibilidades para os nossos usuários. Por quê? Por conta das demandas do dia a dia, né, nós somos muito, às vezes, sobrecarregados com o nosso trabalho, né, porque a gente sabe, digamos que a busca pelos serviços é muito grande e a gente acaba, digamos que não percebendo que existem outros espaços na comunidade que podem se somar ao nosso trabalho.
por conta disso, entender esse território, né? Perceber o que é que ele tem para oferecer para a gente é extremamente importante para que a gente possa fazer para que a gente possa fazer a intersetorialidade acontecer de fato. É importante, você tocou um ponto que me permita só fazer um breve comentário, que esse olhar também precisa ser desenvolvido no próprio usuário, né? Porque o usuário, às vezes, ele se vincula tanto ao serviço que ele esquece que existe efetivamente outras oportunidades dentro do território que pode ser tão terapêutico, né, e tão colaborativo dentro do seu processo de dinâmica de vida comunitária, né, que não só aquele serviço que ele está ali restrito. Então, quanto mais a gente amplia, né, mais possibilidade a gente oferta. Então, até pegando um gancho nesse sentido, qual seria esse serviço dentro do território que o usuário poderia acessar, tanto da assistência como da saúde? Como é que vocês visualizam assim, os tipos de serviços que a gente poderia estar despertando entre os usuários para que eles pudessem estar acessando e que saísse da expertise nossa ou se complementasse até com as nossas expertises? Então, complementando a sua fala, né, um dos carros-chefes, eu costumo dizer assim, do CAP, né, uma das principais ferramentas que a gente tem é o projeto terapêutico singular, né, que a gente chama de PTS, que é justamente olhar junto com esse usuário, né, o que é que ele pode fazer para além do cuidado interno no CAPES, né. O PTS é essa construção que é feita coletivamente, trabalhador, usuário, família, né, pensando justamente nessa potência que há no território onde esse sujeito habita, né, o que é que ele pode buscar para cuidar, né, pensando no cuidado de saúde mental, para cuidar da sua saúde, utilizando-se de outros espaços, outros equipamentos e ampliando essa rede de apoio, né, que é isso que você está trazendo. Dos equipamentos de saúde, eu vou me ater aos equipamentos de saúde, já que o Pedro está aqui representando a assistência, né? Nós temos as unidades básicas de saúde, né? que hoje se chamam unidades de saúde da família, né? As unidades de saúde da família. No cuidado em saúde mental, as referências de saúde mental, né? Que dispõem de psicólogos e psiquiatras, algumas inclusive assistentes sociais, e os CAPs, basicamente, né? Porque no momento os NASFs em Aracaju, pelo menos, não estão ativos, né? Foi uma política que o governo federal delegou que o município definisse se continuaria ou não, e o município de Aracaju não tem. E o programa Melhor em Casa, que aqui tem outra nomenclatura. Eu não me recordo também, mas a gente também poderia sinalizar também a questão da urgência em saúde mental, né? Que também faz parte, né, dessa rede de suporte, né? E que às vezes a gente não tem como dar conta dentro do serviço, né? Mas a gente pode lançar a mão dessa rede, né, como espaço que está dentro do território, né? Além do serviço de referência, né, hospitalar, o SHE, no Hospital São José, e o serviço hospitalar também, os leitos em hospital geral, no hospital universitário, no caso dos cuidados em saúde mental para os pacientes graves em crise. Pronto, para falar da assistência. Outra coisa que está fora um pouco da expertise da saúde mental diretamente, mas nós temos a academia da cidade, que ela também está dentro do território e que tem já uma colaboração reconhecida no sentido de promoção de saúde, de prevenção, e que também os usuários podem acessar dentro do seu território. Pronto, para falar da assistência social, né, mas assim, para falar especificamente dos equipamentos e dos serviços, eu gostaria de começar falando com a proteção social básica, né, que trabalha com a prevenção, outra coisa, cujos serviços acontecem através dos Centros de Referência de Assistência Social, tá, que são os CRAS. Então, nos CRAS a gente tem alguns serviços, né? A gente tem o PAIF,
bom, que é o serviço mais amplo, né, de proteção e atendimento integral à família. E a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são alguns grupos que acontecem no equipamento, né, com crianças, adolescentes e pessoas idosas, para que a gente possa estar trabalhando as questões relativas, todas as questões relacionadas à promoção da cidadania, assim, prevenção de risco, né, falar sobre garantia de direitos e uma série de outras questões. Tá? Quando a gente sai da proteção social básica, que são os CRAs, né, que tem maior número aqui na nossa cidade, tá, que são distribuídos também pelo território, né, a partir dos distritos, a gente tem os CREAS, tá, que são centros de referência especializados em assistência social, que já trabalham quando a gente sai da esfera da prevenção e a gente percebe alguma violação de direito, algum vínculo, né, que foi rompido naquela família. E aí os profissionais dos CREAS aqui da nossa cidade, eles vão trabalhar com aquele usuário, assim, para garantir aquele direito. Então, para além desses equipamentos básicos, que são os CRAS e os CREAS, a gente tem digamos, a gente tem outras unidades da assistência, né, que é o Centro Guia, que trabalha com pessoas com deficiência. Tá? Nós temos o Centro POP também, que é voltado mais especificamente para os serviços para a população de rua. E nós temos as casas lares também, que servem de apoio, né, para que a gente possa acolher pessoas, digamos, em situações específicas, né, de modo temporário, para poder garantir o direito daquelas pessoas. Então, acho que esses são os serviços básicos da assistência social, né, no âmbito da, digamos, proteção social básica e especial, sem falar também nos abrigos, né? Os abrigos que a gente tem, eles servem, digamos, para fazer o acolhimento também de crianças e adolescentes por conta de algum rompimento de vínculo, né, ou fragilização da coisa de vínculo, quando a gente percebe que alguma situação está precisando ser resolvida para garantir os direitos da criança e do adolescente. Estamos falando mais especificamente da assistência social, mas como a gente já falou desde o início, uma série de outros, digamos, equipamentos, instituições vão aí compor essa rede. Eu acho que uma coisa também que é importante deixar bem claro é que os usuários de ambos os serviços, seja da assistência ou da saúde, eles podem circular nesses serviços que são setoriais, e daí a gente está falando de intersetorialidade, quer dizer que o usuário do CRAS, ele pode frequentar o CAPES, e o usuário do CAPES pode frequentar e ser beneficiado, inclusive, com as ações que são desenvolvidas lá no CRAS, como, por exemplo, os grupos de convivência que lá existem, né? Perfeito. E aí, para a gente deixar os nossos ouvintes, né, e espectadores mais informados, como é que eles acessam esses serviços, né? É o serviço porta aberta, é de demanda espontânea, como é que eles fazem para acessar? No geral, os serviços de saúde são porta aberta, né, de maneira geral. Alguns, o acesso se dá através de encaminhamentos, né, mas a maioria se dá por demanda espontânea. As unidades básicas de saúde, né, que estão no território, distribuídas nos bairros, né, para fazer parte dessa vida cotidiana do sujeito, né, e promover esse cuidado in loco. São serviços porta aberta. Os CAPES são serviços porta aberta, né, a gente recebe as urgências, somente as referências, os serviços de internação que necessitam desse encaminhamento, mas os serviços de saúde que estão de base territorial, né, a maioria deles, são serviços porta aberta. Isso não significa que se algum outro serviço identificar, né, uma demanda e fizer o encaminhamento, esse encaminhamento também vai ser acolhido, né, e vai ser considerado e visto, mas de forma geral o serviço são porta aberta. Eu esqueci de falar, e a gente passou, quando ele falou sobre o Centro POP, eu lembrei do consultório na rua também, né? Sim. Que é um equipamento muito importante do território para cuidar da pessoa, da população da o PRD, né? Que Sim. São equipamentos da saúde que estão no território desenvolvendo o trabalho junto aos usuários. Pronto, na assistência social, né, os nossos serviços, né, eles são oferecidos e os equipamentos também são porta aberta. Né? Quando o usuário precisa desse serviço, se dirige às unidades,
Nós temos as equipes técnicas que vão fazer o acolhimento daquele usuário e a depender da vontade dele, né? Quando é demanda espontânea, quando o Marcos falou, ele pode adentrar esses serviços, né, que são oferecidos, tanto serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, quanto esse serviço que é oferecido para as pessoas idosas. Mas também a gente faz essas articulações, digamos assim, essas articulações dentro da, digamos, intersetorialidade dos serviços socioassistenciais para identificar pessoas que tenham aquele perfil que possam ser atendidas nos nossos serviços. Então, não significa dizer que tanto o Conselho Tutelar, quanto o CREAS ou alguma outra unidade pode encaminhar para a gente alguém com esse perfil e aí a equipe técnica vai acolher essa pessoa para poder fazer a inserção nos nossos serviços de convivência que acontecem de modos variados nos diferentes equipamentos. A gente está percebendo, né, que o propósito é garantir esse acesso sem tanta burocracia, mas a gente sabe que, como já diria, na vida real é muito pior, né? Nem sempre isso é tão facilitado assim, né? Vocês percebem de alguma forma algum tipo de barreira, de obstáculo que acaba impedindo da população ter acesso, ter conhecimento a esse serviço? Como é que vocês percebem isso? Então, uma das coisas que me vem assim é o aumento da demanda, né, de cuidados, da demanda populacional mesmo, das condições históricas que estão dadas, né, nesse momento, condições sociais que estão dadas nesse momento histórico. Assim. Essa demanda ela tem aumentado muito para todos os serviços. E isso tem gerado uma sobrecarga nos serviços, né, de demanda, de atendimento. E, consequentemente, tem dificultado o acesso da população, das pessoas aos serviços, porque os serviços estão inflados, né? E aí, a gente conversava sobre isso antes, né, Pedro, das dificuldades que nós, enquanto trabalhadores, percebemos e que reverberam na comunidade, assim, porque a comunidade é quem nos procura, né? E os serviços realmente, há uma demanda muito reprimida de acesso aos serviços e que os serviços dão conta como conseguem. Acaba que essas pessoas entram nas chamadas, são famosas filas de espera, né, para acesso a algum benefício ou algum serviço. Isso se dá na saúde também. Por exemplo, a unidade de saúde da família, o principal papel seria acompanhar de perto as famílias, né? Ser esse elo das famílias com os cuidados de saúde. Entretanto, a demanda dentro da unidade é tão grande que o serviço se torna ambulatorial na maior parte das vezes. Né? Então, hoje eu não sei muito bem como está no momento, mas acredito que continue assim. O acesso ao médico de saúde da família necessita de um agendamento, feito por conta da demanda, né? Então, esse usuário precisa chegar cedo até a unidade, fazer uma marcação, uma consulta, para poder passar pelo médico, né? Que não é o ideal, não é aquilo que a política propõe, nem é o que a gente gostaria, mas, diante do cenário que a gente vive, é o que tem sido possível, né? E aí eu acho que isso tem acontecido nos outros equipamentos também. Isso não é só uma situação que se dá no campo da saúde, mas em outros equipamentos, inclusive a educação. Nós tivemos uma reunião recente e uma diretora escolar ela falou sobre isso, que a escola já está tão cheia que os alunos eles precisam se deslocar para as aulas em outro território, precisam ser matriculados em escolas fora do bairro. E há uma resistência, muitas vezes das famílias, né, de fazer esse deslocamento. Mas a demanda está reprimida, é grande, os serviços existem, então precisa melhorar também esse fluxo de acesso, né, para que essas pessoas elas consigam buscar os serviços de outra maneira, muitas vezes porque eles existem, eles estão aí, mas há ainda uma dificuldade. Bom, quando a gente fala de acesso, tem uma série de dificuldades, né, que a gente precisa pontuar, sabe, mais especificamente falando na assistência social, tá bom, para que a gente possa superar essas dificuldades. Pegando a fala, né, da Isabela com relação à demanda reprimida, né, que é uma expressão que a gente utiliza muito nas políticas públicas
para falar sobre aquilo que a gente não consegue dar conta, né? Para falar sobre aquilo que a gente não consegue atender, porque às vezes os serviços são inflados e a gente não tem nem, digamos, profissional suficiente para dar conta daquele serviço, tá bom? E às vezes não tem recursos necessários. É importante a gente pensar quando a gente pensa na realidade das políticas públicas, que tudo precisa funcionar, digamos, de modo ordenado para que esse serviço seja oferecido com qualidade para os nossos usuários. E uma série de variáveis estão relacionadas a acesso. Eu só queria pontuar uma especificidade em relação à assistência social, tá bom? Quando a gente compara com o serviço de saúde, que a gente tem uma certa dificuldade, né, está encontrando uma certa dificuldade, tá bom, para que esses usuários voltem para os equipamentos da assistência social para fazer parte dos grupos de convivência. Tá bom? Porque com esse período pandêmico a gente teve, digamos, um afastamento, né, pelas medidas sanitárias que foram extremamente necessárias, só que a gente precisa reforçar muito a comunicação. Tem uma coisa muito interessante, a gente sabe que a política de saúde ela é mais, digamos assim, reconhecida no território, né? Eu não diria mais importante, mas a gente sabe que ela é mais assim, procurada, digamos, os serviços, mais especificamente, porque os da assistência também são. Mas os serviços de convivência da assistência, na realidade, eles são menos conhecidos. Tá? Eles são menos conhecidos no território, tanto com idosos quanto com crianças e adolescentes. E quando a gente faz algum atendimento, né, faz algum acolhimento dos nossos usuários, às vezes aquela pessoa se dirige ao CRAS ou se dirige a um outro equipamento e não conhece. A gente divulga, você sabia que tem um grupo de idosos aqui, tá? Que tem crianças e adolescentes, né? Aqui também grupos de crianças e adolescentes, para que aquela pessoa conheça. Então, por conta disso, eu acho que uma das barreiras de acesso é a divulgação dos serviços. Eu acho que a gente precisaria, digamos, conversar mais, nós, entre as políticas, tá, para conhecermos os serviços uns do outros e mostrar, tá, para os nossos usuários essas possibilidades. É o profissional da educação saber, tá, que existe um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo no CRAS. Tá bom? Porque quando ele percebe que aquela criança está sofrendo alguma violação de direitos ou que precisa prevenir, digamos, algum fator de risco importante, seja relacionado ao uso abusivo de substâncias psicoativas, questões relacionadas à violência, para que ele possa encaminhar e conversar com a equipe técnica do CRAS, bom, com psicólogo, com assistência social, né, com assistente social, tá bom, para que a gente possa efetivar e garantir esse serviço para aquela criança. Então, um dos gargalos é a comunicação entre as políticas, né? Se a gente pudesse pensar outra coisa também, a divulgação, né? A divulgação desses serviços, elas acontecem, né, por alguns meios de comunicação, mas ainda não são suficientes. Assim, digamos que a gente precisaria, né, que todas as políticas tomassem iniciativas como essa que está sendo tomada hoje, de convidar a rede, de convidar o colega. Por quê? Porque às vezes eu estou trabalhando no meu equipamento da assistência social, o colega da saúde está trabalhando no equipamento dele e um não convida o outro para o seu espaço. Promover esses momentos, né, para que a gente possa conversar junto e até pensar na solução, digamos, na solução e nas possibilidades, né, de solução para algumas questões em conjunto, digamos que é extremamente importante. E nisso a gente falha muito ainda, né? Digamos, essa comunicação entre nós. Inclusive, era esse um questionamento mesmo que a gente ia fazer e que você, de alguma forma, traz, se Isabela também quiser pontuar, é de como é que está se dando essa relação, né, entre as políticas da saúde e da assistência. E se a gente for pensar, até mesmo dentro da política da assistência, o diálogo, por exemplo, os apoios matriciais entre o CRAS e as unidades básicas de saúde, ele não se dá mais a contento, porque Isabela traz uma questão que eu acho que é de grande relevância também.
os serviços estão sobrecarregados por deficiência da própria rede, né? Se você não tem um ambulatório em saúde mental que funciona com o tempo, usuário de baixo risco, né, que está com quadro lá moderado, leve, pela falta desse profissional, por exemplo, lá na referência ambulatorial, ele sobrecarrega o serviço do CRAS, ou do CRAS, não, do CAPS. E por conta dessas questões, essa proximidade vai se perdendo, né? E aí você traz, Pedro, muito bacana, muito feliz sua fala, pensar em intersetorialidade, como o próprio nome diz, é a gente sair do setor e dialogar entre as políticas, né? E é bem essa a ideia, se você quiser colaborar. Então, aqui no CAPES, o que eu percebo é que a gente consegue fazer matriciamento com as unidades de saúde, então a gente se aproxima muito existe essa falha mesmo na rede, né? Em direcionar os fluxos, em rever esse fluxo e fazer cumprir esse projeto terapêutico singular desse usuário, né? Ir para além dos equipamentos de saúde, porque a gente, justamente aí eu trago de novo essa questão da sobrecarga e da gama de atividades que a gente realiza, acaba concentrando muito internamente no serviço e a gente tem poucas possibilidades de sair desse espaço, sair da nossa casinha, né, e habitar também junto com o usuário esse território. O CAPES, propriamente, esse CAPES, que é um CAPES muito grande, é um CAPES 3, ele dá conta de atender toda a Zona Norte de Aracaju. Então, no território que o CAPES acompanha, né, que o CAPES, território do CAPES, dos usuários do CAPES, existem vários equipamentos de assistência dentro do nosso território de atenção, né, e cuidado. Então, vários equipamentos de saúde, vários equipamentos de assistência para um CAPES. Então, para a gente é muito complicado manter essa rede fortalecida, porque são muitos atores no nosso campo de ação, né? Recentemente, há cerca de 2 semanas, nós tivemos uma reunião muito importante de um dos bairros aqui, uma reunião provocada pelo CRAS, né? O CRAS nos provocou outros equipamentos. Então, saúde, educação e assistência estiveram juntos para discutir fluxo, discutir propostas, ideias, pensar em outras reuniões para isso, para consolidar, né, um pouco essa rede, mas assim, no micro, nesse território específico, nesse bairro específico, né, aconteceu. E nós tivemos possibilidade de ir nesse dia, mas assim, até isso, de como a gente vai dar continuidade, né, vai ter que se empreender um esforço. A gente tem um apoio muito grande da nossa coordenação, né, a gente tem uma equipe hoje, porque Marcos está aí para falar, né, a dificuldade mesmo de equipe, como você já falou, de trabalhadores, em momentos de terem 2, 3 trabalhadores, somente da equipe multiprofissional, né? Hoje a gente tem uma equipe mais completa, mas mesmo assim a demanda também é muito grande e acaba que a gente muitas vezes não consegue ultrapassar essa barreira de estar mais no território, na comunidade, né? E facilitar esse fluxo de acesso para o usuário também, esse cuidado do usuário para com o usuário lá no território dele. Mas a gente tem conseguido, nessas ações pontuais, conversar com alguns equipamentos. Muitas vezes isso se dá nessa camaradagem, né? Eu diria assim, eu conheço o colega que está ali, então eu acesso o colega e a gente vai tentando por essa via, mas é justamente porque realmente é difícil para os serviços e eu me colocando enquanto CAPES, né? Para o CAPES, que tem um território de abrangência muito grande, né? Essa dificuldade ainda se amplia, porque são muitos bairros sobre os nossos cuidados de saúde mental, né? E aí a gente não tem muito braço mesmo para alcançar todo esse território. Mas aí quando essas iniciativas acontecem, a gente sempre tenta estar junto, a gente sempre tenta se colocar disponível, estar junto com esses equipamentos nessas discussões. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com tantas informações enriquecedoras e eu deixo
deixa à vontade os nossos entrevistados aqui para fazer as suas considerações finais, para fazer o fechamento. E desde já agradecer imensamente o convite aceito, né, tanto por Isabela como por Pedro. E fiquem à vontade. Obrigado, Isabela. Bom, gente, eu gostaria de agradecer também o convite, né, para participar desse debate, né, esse debate tão importante, né, dessas reflexões, né, que foram proporcionadas na manhã de hoje sobre o trabalho intersetorial. E aí, quando a Isabela estava falando agora na sua última fala, sabe, eram tantas coisas na mente que se a gente tivesse mais tempo, acho que a gente ficava, né, toda manhã aqui falando. E assim, falando sobre as dificuldades que a gente tem na rede intersetorial, eu gostaria, sabe, de modo breve, tá bom? De modo breve, dizer que a gente precisa pensar para além dos encaminhamentos. Sabe, isso me preocupa muito quando a gente fala em relação com a rede intersetorial encaminhar. Sabe, o usuário. Encaminhar não é fazer intersetorialidade. Assim, sabe, eu acho que fazer intersetorialidade é a gente formalizar isso que a gente está fazendo aqui hoje nas políticas públicas. Porque a gente vai ter garantido esse espaço para que a rede seja reconhecida de acordo com a importância que ela tem. A coisa assim, trazer para, digamos, as nossas práticas, para o nosso cotidiano, isso que a gente está vivendo aqui agora, né? Um psicólogo da assistência social, tá, com uma psicóloga da rede de saúde mental, né, conversando aqui. Então, digamos, isso precisa fazer parte das nossas práticas, mas de modo, digamos, muito forte, para que a gente não fique nisso que a Isabela falou, e ela falou de modo muito, digamos, ela foi muito feliz nessa sua fala. Às vezes a gente conhece o colega e essa iniciativa acaba sendo muito pontual. A gente procura a pessoa, alguém convida, vai falar, mas se a gente formaliza isso, a gente garante, tá bom, que todos os direitos daquele usuário sejam garantidos de maneira efetiva. Porque a gente garante que todos os direitos daquele usuário sejam garantidos de maneira efetiva. Para que a gente possa olhar para aquele usuário de maneira integral, né? Como sendo uma pessoa que tanto faz uso da política de saúde quanto da política de assistência social e de outros diversos espaços no território onde ele faz parte. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Dizer o quanto eu estou honrada com esse convite, dizer o quanto falar sobre isso, sobre esse tema me é caro, né? Porque um território, voltando a palavra que foi tão falada hoje, que eu habito há tanto tempo, né? As políticas de assistência, e que eu amo fazer, assim, eu me identifico e gosto e amo de paixão. E estar aqui no local onde eu trabalho, onde eu tenho passado os meus dias com os meus colegas, né, Marcos? Estar aqui com vocês, fazer parte desse momento, desse projeto, como eu falei no início, que é muito lindo, que tem trazido uma potência muito grande para o nosso serviço, para os nossos usuários. E que me traz, né, me deixa muito honrada de estar aqui. Eu agradeço mais uma vez, né, estar aqui com vocês. E é isso, assim, espero que a gente, como o Pedro falou, encontre outros momentos para conversar sobre essas coisas, fora das câmeras, né, junto com os usuários, porque eu acho que eles são a parte principal disso, então que essa construção seja feita também junto com eles, né, essa interlocução, esse diálogo, porque cada território tem suas especificidades, suas particularidades, e cada sujeito demanda, né, questões específicas e precisa fazer parte, estar junto, né, que a gente consiga integrar e trazer eles para perto da gente, né, que a gente consiga se aproximar cada vez mais, enquanto equipamento, nesse cuidado que a gente se propõe a fazer no território. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa.